irmãos e irmãs, queridos internautas, todos que nos acompanham aqui na programação doutrinária da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós teremos como tema supercultura e calamidades morais. Iniciamos a nossa fala com um trecho do Evangelho de sensibilização, quando Lucas anota no capítulo 12, versículo 20: Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? São palavras de Jesus que nos alertam a respeito do espírito de previdência, de cuidado, que é necessário que estejamos atentos para as nossas vidas. Afinal de contas, em que estamos depositando a nossa energia, as nossas mais sinceras esperanças? Estamos depositando nas coisas materiais? É a matéria que realmente importa? Estamos focados apenas naquelas emoções de cunho destrutivo? Isso está nos levando para onde? Qual é o nosso propósito de vida? Nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, eu convido a todos para que façamos um breve estudo do livro Segue-me, um livro da Lavra de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, publicado em 1973. Neste livro, nós vamos encontrar a mensagem Supercultura e Calamidades Morais. O que diz então a mensagem? Vamos pedir aqui a atenção de todos e todas, porque faremos uma leitura da mensagem. Não basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. Nos ensina então o codificador. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. E conclui o sábio mentor de Francisco Cândido Xavier, nos dizendo: Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. E é exatamente com esse propósito de trazermos aqui uma rápida discussão sobre a supercultura e as calamidades morais que ainda regem o nosso ambiente social, material, emocional e espiritual, que nós vamos comentar aqui com os irmãos e as irmãs, nesse sentido, num pálido esforço de auxiliar a cada um de vocês a discernirem e pensarem. Essa mensagem me calou fundo, essa mensagem me colocou em reflexão. Será que colocará você também? Hoje nós vivemos numa época de corpos hiperconectados, de redes, de um imenso consumismo. E aí nós nos perguntamos: e o espírito? Onde fica nisso tudo? Sim, porque nós somos espíritos.
Ninguém aqui é apenas um bolo de carne, nem somos um corpo onde um espírito habita dentro. Nós somos, na realidade, espíritos passando pela experiência da matéria, como já ensinava Pierre Teilhard de Chardin. Entretanto, estamos convivendo numa época que, com toda a hiperconectividade, com todos os avanços, com todo o consumismo, com toda a tecnologia, ainda temos muitas dificuldades. A exemplo, nós gostaríamos de citar aqui a atual agenda da ONU, uma agenda que pretende em 2030 atingir 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que vão desde a erradicação da pobreza, passando pela saúde e bem-estar, água potável e saneamento, educação de qualidade, redução das desigualdades, paz, justiça, parcerias e meios de implementação. Muito triste observarmos que mesmo com todos os avanços tecnológicos, estamos aqui no século XXI, já avançamos mais de 2000 anos após a vinda do Cristo e ainda estamos precisando discutir numa organização venerável, sem dúvida, mas ainda precisamos nos reunir para falarmos de paz, de água potável para todos, de educação para todos. Não seria isso óbvio, natural? Por que ainda insistirmos nos nossos egoísmos? Por que ainda nos enclausurarmos nas únicas necessidades que nos dizem respeito e nas coisas materiais? Alguns conceitos dessa época que nós vivemos tratam das questões ligadas à pós-modernidade, ou até mesmo o tão famoso falar da modernidade líquida de Bauman, a hipermodernidade, a modernidade tardia, como essa época de tecnologias, essa época em que nós vivemos, em que os relacionamentos são tão fugazes, em que tudo é muito fluido, num dado momento em que algo faz a maior diferença, no momento seguinte já não faz mais. O que é que nós estamos vivendo? Em 1980 iniciou-se praticamente a chamada Revolução da Informática. Momento em que os computadores invadiram as nossas casas, era impossível atravessarmos aquela década se não tivéssemos, ainda que fosse, o famoso 186 em casa. Era indispensável nos ambientes corporativos, no ambiente de trabalho, sim, sem dúvida, mas aí os computadores invadem também a nossa privacidade. Os computadores chegam trazendo para nós uma outra época, uma outra era. E aí nós nos perguntamos, os jovens de hoje também nos perguntam, e como se vivia antes, quando não existiam as redes sociais? Como era o mundo de antes? A comunicação social se dava de uma forma muito centralizada, podemos até dizer de uma forma até mesmo morosa, porque existiam poucos meios, as pessoas também que tinham acesso eram muito poucas, e veículos de massa como jornais, livros, canais de televisão não eram acessíveis a todos. Então vivíamos uma época da chamada alta exclusão digital, onde praticamente o mundo não tinha acesso a si mesmo. E com isso nós recorremos aqui a esses autores, a Clare e Ferraz, quando eles fazem uma importante reflexão. Não são autores espíritas, mas o que eles dizem cabe dentro daquele preceito de Emmanuel de auxiliar os irmãos e também a nós próprios a pensarmos. Então vejamos o que dizem esses autores. Refletir acerca das relações entre ética, política, comunicação e sociabilidade é uma necessidade da atualidade. Sintomas provenientes de setores socioculturais distintos apontam para a conformação de uma espécie de cultura do ódio contemporânea. Pode-se desconfiar de que a euforia de alguns anos atrás em torno das novas potencialidades democráticas da internet vem dando lugar a uma prudente desconfiança das vulnerabilidades a qual se está frequentemente exposto em tempos de hiperconectividade. A eclosão diária de casos de intolerância, racismo e todo tipo de discriminação ganha nas redes sociais uma ominosa visibilidade e uma intensificação não menos preocupante.
Vejam vocês, irmãos e irmãs, o que esses autores com tanta lucidez nos informam. Eles renovam os comentários que Emmanuel, há cerca de praticamente 50 anos, já nos fazia, já nos alertava a respeito de que entre nós se disseminou uma cultura de ódio proveniente de quê? Dos nossos egoísmos mal trabalhados, proveniente dos nossos anseios, angústias, provenientes da nossa inconformação diante dos nossos destinos, diante das nossas vidas, e criando também aqueles grupos, aquela situação de guetos, grupos privilegiados, grupos excluídos. Observem aqui no texto grifado que a euforia de alguns anos atrás em torno das novas potencialidades democráticas da internet, ou seja, a internet aparecia para nós como uma possibilidade de democratizar o acesso ao saber, à cultura, de democratizar o acesso aos bens produzidos pela humanidade. Mas, infelizmente, o que nós temos hoje são mentes despreparadas, mentes que não foram devidamente educadas, corações ainda muito duros, que infelizmente trazem para este lugar da internet, que poderia ser um lugar de construção, trazem as suas mazelas, trazem as suas perversidades, as suas, digamos, os seus lados demoníacos, os seus lados de maldade. E é por isso que esses autores falam a respeito desta desconfiança a qual nós estamos tendo diante desses tempos de hiperconectividade. Nunca se viu tanta intolerância, intolerância religiosa, intolerância étnica, intolerância de orientação sexual, repressão, nunca se viu tanto racismo, inclusive envolvendo até grupos muito minoritários e que agora aparecem com uma certa carga de opressão que assusta, porque estamos falando de pessoas e também estamos falando da população LGBTQIA+, sempre muito perseguida, sempre criminalizada, a questão das mulheres, a vulnerabilidade das nossas crianças. Então, infelizmente, todos estamos, esses grupos minoritários, estamos numa malha de opressão, numa malha de perseguições, numa malha perigosa que nos coloca de frente para com pessoas extremamente perversas. Por outro lado, nós vemos aquelas mentes vazias, nós vemos aquelas mentes fúteis, aquelas mentes da modernidade líquida, que ansiando, sempre preocupados e preocupadas com a sua aparência, com o número de seguidores, aflitos, afoitos, sempre divulgando a sua imagem, cada gesto, cada momento um clique. E aí nós chegamos em Bauman, e ele, numa charge, num meme muito divertido, alguém espirituosamente coloca: Bauman vendo você achar que like é afeto. Ele que bem falava a respeito da modernidade líquida, desses aspectos fugazes da nossa vida moderna. As redes sociais, portanto, elas aparecem para nós como uma possibilidade de crescimento, mas infelizmente, diante da nossa calamidade moral, as redes sociais aparecem como um verdadeiro campo de batalha, onde o racismo, o ódio, a falta de amor e de fraternidade se apresentam de uma forma bárbara. Nós percebemos que instituições religiosas, grupos científicos, pessoas focadas realmente na questão do engajamento social, muitas agremiações esportivas, de lazer, da cultura, da arte, usam as redes sociais de forma benéfica, pacífica, que elevam a criatura humana. Vemos também pessoas, grupos de pequenas pessoas, correntes inclusive de orações, grupos de mulheres, grupos de adolescentes, que fazem das redes sociais um local para partilha, troca de experiências exitosas, positivas,
que trazem para nós aquele olhar de uma humanidade não falida, de que é possível sim reconstruirmos, mesmo diante desses tempos tão difíceis, né, tempos pandêmicos, mas que é possível sim construirmos ou reconstruirmos uma sociedade justa, fraterna, humana. Mas temos ali um grupinho, um grupo de irmãos e irmãs, um grupo barulhento, um grupo de pessoas que ainda insiste na maldade, que ainda insiste na perversidade, no racismo, na perseguição, ainda insiste em comentários difamatórios. Não existe para essas pessoas, parece que o limite, não olham o outro como ser humano. E encontramos então em Racuia e Veloso a seguinte orientação: redes sociais se apresentam como usina de publicidade dirigida, sobrepondo filtro em cima de filtro, um circuito fechado, o qual é acessível basicamente a um nicho de pessoas entendidas como amigas, entre aspas, que em geral compartilham das mesmas opiniões. A consequência é o desconhecimento de opiniões e pontos de vista divergentes, não sendo eficaz no fornecimento da complexidade das informações. Então, traduzindo de uma forma assim muito alinhavada o que esses autores estão trazendo. Então, suponhamos, eu, Suzy, só acesso conteúdos espíritas, só palestras espíritas. Então, eu começo a criar ao meu redor o que se chama de bolha. Então, na minha rede social, eu estou numa bolha, onde eu só vejo conteúdos espíritas, só participam pessoas espíritas ou vinculadas a esse movimento. Então é como diz aqui, vai sobrepondo filtro em cima de filtro, daqui a pouco aparece, você não quer ser amiga de fulano de tal, dessa pessoa? Olha, essa pessoa também é espírita. Olha, esse palestrante está produzindo esse material, você tinha interesse em ver? Então eu fico sempre partilhando ali das mesmas opiniões, só vendo as pessoas que compartilham dos mesmos princípios religiosos, morais e éticos que eu compartilho. Então eu fico vendo o mundo apenas através e unicamente daquele único ponto de vista. E aí vem uma importante questão, mesmo sendo um ponto de vista espírita exclusivo, mesmo eu tendo ali contato com pessoas, com palestrantes, eu não estaria limitando o meu olhar sobre o mundo? Eu não estaria, de alguma forma, não permitindo que eu visse outras coisas, outras possibilidades de crescimento de outras pessoas boas, de outros grupos religiosos, de artigos científicos, de comunidades que trabalham pelo bem, pela paz, pela preservação do meio ambiente? Então, por que não também fazer essas outras conexões positivas? Então, existem pessoas que fazem, dizem assim, eu sou espírita, assisto aqui as palestras, os meus palestrantes, mas eu vi aqui amigos da Amazônia, eu também vou entrar nesse grupo para saber o que é que está acontecendo a respeito da floresta amazônica. Eu tenho aqui um outro grupo, as filhas de Maria, que se reúnem toda tarde para orar em benefício das pessoas que são acometidas pela Covid. Elas são pessoas católicas. Vamos fazer uma conexão? Vamos tentar dialogar, estabelecer laços com essas irmãs? Vamos. Eu mesma sou espírita e participo de várias comunidades de outros grupos religiosos, interajo com os irmãos. Eles me mandam materiais, eu passo também materiais para eles e convivemos pacificamente. Isso só alarga a minha mente. Como também profissional, professora que sou, eu faço parte de vários grupos, várias sociedades, porque eu não fico somente vendo palestras espíritas do meu grupo espírita. Eu aproveito das redes sociais no que ela tem de melhor e eu procuro cada vez mais alargar esses horizontes. Agora, imaginem vocês, nós espíritas que temos esse sentimento de buscarmos o que é o melhor. Isso também acontece com pessoas que procuram somente conteúdos que nós poderíamos dizer conteúdos estranhos. Isso acontece também com pessoas que buscam conteúdos que poderiam estar até próximo ali da criminalidade? Sim, também.
Existem pessoas que ficam apenas buscando aquele lado perverso, aquele lado maléfico, aquele lado abominável e poderíamos dizer, como falamos há pouco, criminoso do que a internet pode oferecer. Então estamos diante de uma nova, digamos, possibilidade de vivenciarmos uma biblioteca de Alexandria, que é a internet, com todo o seu potencial criativo e propulsor e oportunizador de conteúdos, dando visibilidade a museus, a bibliotecas, a palestras, a eventos artísticos, esportivos maravilhosos, e muitas vezes existem pessoas que se restringem a uma questão marginal, completamente fora de contexto. Então, é o que Emmanuel vai chamar a atenção a respeito dessa supercultura que nós temos, mas ainda vivemos em nós uma grande e profunda calamidade moral. Então, a falta do caráter, a falta do bom senso, a falta de uma proposta de vida, a falta de compromisso ético com o desenvolvimento do planeta e com sua própria evolução espiritual. Então, nos coloca à margem, por escolhas próprias, de um lugar de perversidade, de maldade, de conteúdos repetitivos, como está dito aqui por Ferraz e Claire, gestores, gestão de algoritmos de empresas como, por exemplo, esse é um trabalho publicado, como o Facebook, que formam essas bolhas da internet, as quais, a partir de padrões de consumo, de buscas e atividades dos usuários na rede, orientam os conteúdos a serem por eles visualizados e discutidos, reduzindo drasticamente as possibilidades do encontro com perspectivas efetivamente diferentes. E aí eles aproveitam para trazer um outro autor, que é o Lazarato, dizendo: nas sociedades de controle, as relações de poder se expressam pela ação à distância de uma mente sobre a outra, pela capacidade de afetar e ser afetado dos cérebros, mediatizada e enriquecida pela tecnologia. Então estamos numa época de uma supercultura e estamos numa época onde esses meios que deveriam ser favoráveis, como nós estamos fazendo agora, ou melhor, já estamos fazendo há algum tempo. Tivemos a pandemia e a nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré lança a mão do recurso online para produção de palestras, produção de lives, encontros, grupos de estudos. Toda a possibilidade, toda a potencialidade do Jesus de Nazaré está aqui, online na internet. Mas existem pessoas que utilizam dessas mesmas ferramentas para dominar, para oprimir, para disseminar o ódio, para disseminar o racismo, para estigmatizar, para espalhar notícias falsas, para criminalizar. Meu Deus, que mundo é esse? E o que mais nos preocupa, irmãos e irmãs, é que quando nós vemos as estatísticas do IBGE, que coloca o Brasil como sendo um dos países mais cristãos do mundo, cerca de 96% da população do nosso país é cristã. Que cristianismo é esse que nós estamos falando? De pessoas que mantêm uma aparência no público, mas escondido atrás de uma tela. Tendo um teclado na mão, disseminam mentiras, ódios, disseminam perversidades, estão ali a serviço do mal. Que cristãos são esses? Vamos citar aqui como exemplo o que aconteceu alguns anos atrás, o chamado desafio da baleia azul, o jogo que mata. Os irmãos e as irmãs devem se lembrar disso. Jovens, adolescentes ainda, meninos e meninas, na faixa etária ali entre 10 e 25 anos, passaram através das redes sociais a fazer parte desse estranho, perverso, maligno jogo chamado Baleia Azul. Existiam alguns manejadores dessas mentes que estavam por trás, mentes enfermas, mentes doentes, que, utilizando dos recursos da internet, promoviam entre os jovens essas situações. E aí aparecem, lógico, né, os alertas
que são promovidos por aqueles que vêm exatamente para combater esse lado maléfico da internet. Então nós temos alguns sinais, né? Apresentação de comportamento ansioso, deprimido, agitado, jovens, crianças, 10 anos é uma criança, gente, com comportamento de tristeza e raiva simultâneo. Aparecimento de automutilação, marcas, letras, códigos, cortes no próprio corpo, feito na própria pele, utilizando facas, utilizando lâminas, canivetes. Mudanças de padrão de sono, jovens que dormem durante o dia e passam a noite acordados, assistindo filmes de terror, ouvindo músicas terríveis, letras que não dizem nada em termos de uma construção de um mundo melhor, que arriscam suas vidas saindo à noite, na madrugada sozinhos, subindo em locais altos, trazendo também para dentro de sua casa comportamentos depreciativos, comportamentos horríveis de agressividade com relação aos seus pais, aquele estado desesperançado, aquela situação de um futuro que não existe, uma vida que não vale nada. Então, o que é isso? Conteúdo disseminado pelas redes. Uma supercultura que nós temos na internet, mas uma calamidade moral como essa, o jogo da baleia azul. Além disso, nós tivemos também recentemente o Brasil invadido por uma extensa disseminação do ódio em rede, fake news, blogs, conteúdos difamatórios, pessoas que se agrediam, cristãos, xingamentos, depreciação. Bastava um clique e a pessoa disparava conteúdos absurdos, conteúdos movimentados, como está aqui na fala, movimentado por notícias falsas, discursos contundentes. E depois o que acontecia? Uma grande viralização de discursos de ódio, discursos difamatórios e aquilo se espalhando entre nós, aquilo que Reich vai chamar, né, de uma verdadeira peste emocional. Pessoas inocentes que são linchadas em público, imagens que são deturpadas e publicadas, conteúdos falsos dirigidos a mentes despreparadas, a mentes fracas e que aceitam aqueles conteúdos. Irmãos, irmãs, discurso de ódio não é opinião. Não existe nenhuma referência espiritual positiva com relação a esse tipo de comportamento. É preciso que nós, como espíritas, nos compenetremos da nossa situação, não no sentido pejorativo do termo, mas no sentido de estamos do lado do Evangelho, sim. Honremos essa situação de estarmos do lado do Evangelho e vamos ser disseminadores do amor. Jamais um espírita, jamais um cristão, e eu chamo a atenção dos espíritas porque eu sou espírita e o público preferencial dessa palestra é um público espírita. Jamais poderemos estar comprometidos em um clique e disseminando conteúdos falsos, um clique e conteúdos de ódio, um clique e tomara que ele morra. Isso não é um comportamento de cristão, muito menos de espírita. Vou pedir aqui permissão aos irmãos para tirarmos aqui somente alguns trechos da internet, para que vocês possam ver coisas do tipo: falta surra para essa pessoa está assim é porque ela é uma pilantrona. Ah, bandido bom é bandido morto. Agiu assim é um tremendo cara de pau. São atitudes de cristãos? Muitos cristãos aqui por trás disso. São atitudes de espíritas? Muitos espíritas também. O que é isso? Calamidade. Isso é um absurdo compactuarmos com discursos de ódios como esses que nós estamos vendo aqui. Verídicos. Os nomes, as pessoas estão apagados para que a gente, for tirados da internet, possamos vislumbrar o grau da nossa maldade. Pessoas que postam com relação a falas de outras pessoas.
ou está drogada ou está endemoniada, totalmente desequilibrada. Quem somos nós? Ou um outro que posta da seguinte forma: o câncer vai comer ele por dentro, esse verme vai ser devorado, o resto é bala na cara. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é deprimente. Nós estamos citando aqui esses exemplos porque sabemos que muita gente, como eu falei há pouco, às vezes vive numa bolha e nem sabe que esses conteúdos estão sendo disseminados na internet. Para finalizar essa parte triste aqui, algo terrível. Por que o câncer leva tanta gente boa embora e não derruba esse porco imundo? Não temos o que dizer diante disso. A tristeza é muito grande. Um estudo realizado pelo coletivo Garapa, do Rio de Janeiro, recolheu vídeos de linchamentos postados no YouTube e acompanhados de comentários agressivos e os reorganizou esteticamente na forma de um livro manifesto chamado Postais para Charlie Lynch. Lá eles identificaram conteúdos pavorosos que nós produzimos, conteúdos horríveis, deprimentes produzidos. Então, estamos em uma situação que é realmente de calamidade moral. Nada mais oportuno para ser discutido nesse atual momento nosso de Brasil, de mundo, e é importante que tenhamos essa convicção de identificar esses mecanismos de proliferação do ódio online, as astúcias do negativo secretadas pela perspectiva do ressentimento. É preciso que a gente pare com isso e que paremos também de replicar essas informações. Quando algumas pessoas, muitas vezes até desatentas, passam esses conteúdos para mim, eu não sou uma pessoa boa, angelical, mas eu estou vendo que aqueles conteúdos são conteúdos que refletem maldade, perseguição, racismo. Eu imediatamente bloqueio. Conteúdos de pornografia infantil que foram recebidas, as denúncias que foram passadas entre 2019 e 2020, tanto no Facebook, no Twitter e no Instagram, ainda são muito grandes. Em 2019 foram removidas 64%, só no Facebook. No Twitter, 73%. No Instagram, 75%. Mostrando o quanto que ainda nós produzimos de ruim, de mal. E aí vem a pergunta de vocês, obviamente, né? E como ficamos nós que estamos nessa luta por um caminho mais justo, mais fraterno, que valorizamos essa nossa supercultura como patrimônio da humanidade, sim, e que nos assustamos e repudiamos essa calamidade moral. Então nós chegamos nesse nosso caminho interior. Qual é então a nossa contribuição? Tem que começar no nosso interior. Não adianta fazermos pregações moralistas, não é esse o nosso propósito, nem deve ser o propósito daquele verdadeiramente comprometido com um mundo melhor. Não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém, mas temos o nosso direito da indignação, de rejeitarmos e até mesmo aqui nesse canal espírita de denunciarmos e mostrarmos o nosso repúdio como coletivo da Associação Espírita Jesus de Nazaré, que não aceitamos esses conteúdos de ódio, de racismo, de perseguição a quem quer que seja, porque nos entendemos todos como filhos de Deus e todos nós temos direito a essa filiação. E ninguém pode colocar para o outro que a pessoa é isso, é aquilo, aquilo outro, através de rótulos de extrema maldade e de perversidade. Então, como fica esse nosso mundo interior? Então, nós temos as redes sociais, precisamos dela. Eu, por exemplo, no meu trabalho, é rede social, estou em isolamento social. Então, preciso das redes. Mas eu trabalho muito também a minha saúde espiritual. A minha saúde mental em primeiro lugar. Dentro dos requisitos de trabalhar em equipe, de compaixão, de um estilo de vida saudável, gerir bem as minhas emoções, ter boa produtividade, exercer também a empatia, entre outras necessidades, entre outros alvos
que nós trabalhamos. Nesse sentido, nós reconhecemos que nós, enquanto seres humanos, e aqui eu vou utilizar uma linguagem do nosso tão querido Maurício Crispim, nós somos PHDs, personalidades humanas demoníacas. Pessoas que querem fazer as suas próprias vontades, mas que não querem fazer a única e legítima vontade, que é a vontade de Deus, a lei de Deus. Então permanecemos na rebeldia, no ódio, na vingança. Então é necessário fazermos um processo autoeducativo. Então, se eu quero viver uma saúde espiritual, a minha saúde mental em primeiro lugar, e eu estou ciente da minha verdadeira personalidade, o que eu tenho que fazer? Permitir que esses meus monstrinhos, eles me governem? Permitir que esse meu lado ainda decaído, esse meu lado demoníaco, se aproprie e possa tomar conta da minha vida? Não, ele não vai se apropriar da minha vida. Quem comanda aqui sou eu. E eu faço a opção, caindo e levantando, com meus erros e com meus acertos, pelo Evangelho. Não para querer ter uma prática hipócrita, uma prática de aparência, mas uma prática autoeducativa. Esse é o meu processo de autocompaixão, de trabalhar comigo mesma, para ter uma saúde mental, uma saúde espiritual de qualidade, mas ciente de quem eu sou. Então, para isso, a busca na compreensão do Evangelho. Reconhecemos como espíritas que ser cristão é ser servo da lei. É o escravo do Evangelho, é o escravo de Cristo, é o prisioneiro do Cristo, como diria Paulo. Então, alguns prisioneiros, algumas prisioneiras são mais obedientezinhos, outros são mais rebeldes. Alguns prisioneiros têm uma melhor compreensão do Evangelho, outros ainda têm uma compreensão muito tosca. Mas cada um fazendo o seu esforço, sincero, honesto, íntegro, conseguiremos o processo de educação e de autoeducação. Sim, isso porque nós temos um processo encarnatório que visa, como diz a questão de número 132 do Livro dos Espíritos, em linhas gerais, uma reestruturação da nossa consciência. Deixarmos de ser aquele PHD, aquela personalidade humana demoníaca, e passarmos para uma personalidade humana do justo, a personalidade humana do honesto, que é a personalidade em sintonia com o Evangelho. As finalidades da reencarnação nós bem sabemos, e olhem para o slide: expiação, prova, missão, desenvolvimento da inteligência, cooperar com o Criador. Sim, porque Deus nos impõe a reencarnação. E Deus impõe a reencarnação porque é lei. É lei para espírito rebelde. É lei para espíritos que não têm o desenvolvimento ou que deturpam os aspectos morais. É lei para espírito pernicioso, maligno, astuto, no dizer o baldiano. Então, todo o processo encarnatório, ele vem dentro desse contexto de expiação, de prova, de missão, de desenvolvimento da inteligência, das características morais, cooperarmos com o Criador como uma imposição. Vejamos esse esquema que nós trouxemos do site consciencial.org. Ele nos mostra o seguinte: nós muitas vezes passamos por uma vivência penosa, de trauma, de dor, e isso pode gerar uma emoção negativa. Muitas vezes você passa por uma perda, por uma decepção, por uma humilhação, e aquilo pode trazer uma reação corporal, emocional, vibratória muito ruim, que é natural porque nós estamos numa situação ainda de crescimento espiritual. Agora, cada uma dessas experiências deve trazer para nós a orientação, a resiliência. Se a todo momento que eu passar por uma situação penosa de trauma e dor, eu cair na raiva, significa que eu ainda não aprendi. Então, as reações que nós temos, elas são naturais, elas vêm no contexto até mesmo da nossa proteção. Agora, a forma com a qual nós expressamos e a repetição. Então, tem gente que toda semana vem com a mesma conversa. Briguei em casa, briguei com o marido, briguei com a esposa.
Toda semana? Você não aprende a conviver com essa pessoa? Todos os dias a pessoa está repetindo o mesmo problema. Ah, porque eu estou aqui com uma dor de dente, eu estou com um dente aqui me incomodando, e você não toma providência com relação a isso? Não silencia e diz assim, bom, vou tomar uma providência e vou buscar um tratamento para o dente. E fica repetindo aquilo, criando essa chamada emoção negativa. Pessoas que se queixam sistematicamente porque não estão bem no trabalho, porque ganham muito pouco, porque não são valorizadas, e aí ficam naquela murmuração o tempo inteiro, ficam naquela questão de trazer aquelas ideias chamadas ruminantes o tempo inteiro e não saem daquilo. Nós chegamos então no passo 2, que é o chamado bloqueio de nadis e de chakras. Isso leva a quê? A uma interrupção do fluxo energético no corpo. Essa interrupção de fluxo energético no corpo vai gerar o passo 3, que é o sofrimento e a doença, como resultado da emoção negativa, e essa emoção negativa sendo repetitivamente vivenciada, emoção de ódio, emoção de racismo, emoção de perseguição, emoção de angústia, trazendo também para esse indivíduo bloqueios energéticos. E depois o aparecimento da doença, muitas vezes doenças fantasmas, que a ciência não tem respostas. Isso é mais triste ainda quando acontece entre nós, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos espíritas. Então, é preciso que tenhamos como coerência de vida uma única lógica, a lógica do Evangelho. Leitura, oração, reflexão sobre o Evangelho, a vida de Jesus, os seus ensinos morais, as suas parábolas, a sua vida. E a partir disso, incorporarmos mudanças em nossas vidas. Claro que pelo simples fato de ler o Evangelho, você não vai se transformar num Cristo, mas trazer aqueles ensinos para o seu interior, com este templo interior muito bem construído, essa igreja vivencial aqui dentro, muito bem trabalhada, muito bem vivenciada, é lógico que as mudanças elas vão aparecendo. E você mesma, minha irmã, vão ser os primeiros a dizer, eu mesma estou sentindo que eu estou diferente. E graças a quê? A esse estudo, a essa leitura, como dizem os nossos irmãos católicos, a essa leitura orante, a esta reflexão profunda do Evangelho. E a necessidade de divulgarmos e exemplificarmos o Evangelho em casa, no trabalho, sozinhos, no ônibus, na fila, onde estivermos, sempre exemplificarmos. Divulgar não significa proselitismo, divulgar não significa empurrar as nossas crenças para os outros, jamais. Respeitemos o nosso semelhante nas suas crenças e não crenças. Respeitemos os ateus, respeitemos as pessoas nos seus momentos psicológicos. As pessoas elas têm os seus direitos, elas têm as suas relações com o Criador. Então, elas vão descobrir os seus caminhos. Quando falamos aqui em divulgar, significa no nosso exemplo, na nossa vida, com os nossos hábitos diários. Chegou para você um conteúdo no seu celular, no seu WhatsApp, na sua rede social, que oprime, que só divulga o mal, a perversidade, não passe adiante, exclua, saia desse círculo horroroso de perversidade, saia desse círculo horroroso de racismo, de cultura de ódio, de desejar o mal para os outros. Divulgue o bem, mensagens edificantes. E você sabe muito bem o que é uma mensagem edificante. Você sabe muito bem quando você lê um teor de um card, quando você lê um teor de algum vídeo, de alguma coisa, você sabe muito bem discernir. Porque nesses vídeos se fala no coletivo. Esses vídeos falam no bem geral. Esses vídeos, eles falam independente de credo. Esses vídeos falam em partilha. Esses vídeos não agridem a ninguém. Esses vídeos não têm inimigos. Esses vídeos, eles falam em Jesus na sua mais santa e excelsa essência. Lei de amor, justiça, caridade, partilha de bens, socorrer o pobre, acolher a todos, independente de etnia, independente de orientação sexual, independente de
política, independente de qualquer situação. Nós reconhecemos imediatamente a publicação quando nós vemos uma mensagem do Chico Xavier, quando nós vemos uma live, quando nós vemos uma palestra dos nossos irmãos e irmãs que no Brasil inteiro se dedicam a essas falas de amor, de caridade, de fraternidade, de levantar o caído, de visitar os presos, de partilhar o que nós temos em excesso, de levarmos uma palavra de amor, uma palavra de fé, de confiança, de fazermos visitas aos doentes, porque foi isso que recomendou Jesus. Amparar os pobres, amparar as viúvas, os órfãos, acolher as pessoas doentes e darmos o nosso melhor em benefício da sociedade. Quem é da verdade, escuta a minha voz, está lá Jesus, anotado por João, no capítulo 18, versículo 37. Então é necessário, meu irmão e minha irmã, que você escute a voz de Cristo. É necessário que você seja da verdade, porque ele diz aqui, quem é da verdade, escuta. E necessário ter condições para entender Jesus e o que ele está nos orientando. Vá, vende tudo que tens e dá aos pobres. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O espírita verdadeiro divulga Evangelho, não divulga ódio. O espírita verdadeiro tem o Evangelho como base moral. Evangelho vivido, estudado, sentido, numa família, mesmo no mundo de expiação e provas. Já os indivíduos sem moral, esses trazem dano pessoal, social, espalham ódio, espalham mentiras, notícias falsas. É, portanto, a nossa casa, a nossa família, o locus onde devemos gerar pessoas sadias de vivência cristã, porque se o Senhor não edifica a nossa casa, em vão trabalharão os que tentam edificar só tijolos, quartos, piso, banheiro, piscina. E cadê Deus nessa família? Cadê Deus nesta casa? Que possamos então trabalhar com honestidade, não compactuando com os erros, não julgando os irmãos, porque nós não somos juízes. Dividirmos o que tem e não apenas o que sobra, porque na sociedade cristã ninguém passa fome. Entendermos Jesus em tempos de calamidade moral é, acima de tudo, vivenciarmos o Evangelho. As posturas morais de quem deseja seguir a Jesus são a caridade, o amor ao próximo, o não julgueis. O entendimento de Jesus faz com que a pessoa se identifique com ele e com suas palavras. Meu reino não é deste mundo. Não se pode servir a Deus e às riquezas. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agradeço muito a Maurício Crispim, a Raul Teixeira, a Jorge Damas, a Divaldo Franco e a outros palestrantes encarnados, alguns já desencarnados, que nos inspiraram aqui para essa fala, aos escritos bíblicos, as obras de Kardec, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, professor Pietro Baldi, a muitos anônimos, irmãos nossos aqui da Associação Espírita Jesus de Nazaré, aos irmãos que disponibilizaram generosamente materiais na internet, e o meu abraço fraterno, amoroso, o meu eterno amor a Francisco Cândido Xavier. Obrigada, Chico. Deus abençoe.